Mais uma aulinha, galera, para nós, forças intermoleculares. Tá? Forças intermoleculares é um tema muito importante, o vestibular gosta bastante de falar sobre isso. Então é importante que você saiba o seguinte, existem fundamentos, existem bases conceituais, tá? Geometria molecular é uma delas, e uma vez que você sabe a geometria molecular, você sabe polaridade, aqui embaixo, que é a outra base, digamos assim, o outro fundamento que a gente precisa, tá bom? Então, caso você não tenha visto ainda o nosso vídeo sobre geometria, sobre polaridade, geometria também tem, tá? Mas o que eu vou deixar aqui em cima é o de polaridade, porque ele é mais importante como fundamento para essa aula de agora, tá bom? Caso você já tenha visto ou já esteja aí sabendo tudo sobre polaridade, vamos para a aula de hoje. Bom, crianças, forças intermoleculares. O que são forças intermoleculares? São forças de atração que mantêm unidas as moléculas para formar substâncias. Então, até agora, o que a gente viu? Forças interatômicas. Forças que mantêm unidos os átomos para formar compostos. Por exemplo, ligação iônica, covalente e metálica. Dentro das ligações covalentes, formam-se as moléculas. Uma molécula formada por ligação covalente pode se juntar com outra molécula para formar uma substância. É isso que a gente vai ver hoje, forças entre molequinhas, certo? Por exemplo, uma molécula de água. Como que ela se junta com outra molécula de água para formar a substância água? Isso a gente vai chamar de interação intermolecular do tipo ligação de hidrogênio. Já já a gente vai ver esses tipos de forças intermoleculares, tá bom? Mas, por enquanto, deixa aí na sua cabeça que são forças que unem moléculas, tá? E não mais os átomos. Então, aqui no meio delas existe uma força intermolecular. Muito bem, a gente vai estudar 4 forças intermoleculares. Dipolo induzido, que alguns materiais chamam de dipolo induzido, dipolo instantâneo. Dipolo permanente, que alguns materiais chamam de dipolo-dipolo. Ligação de hidrogênio, que antigamente a gente chamava de pontes de hidrogênio, mas hoje é ligação de hidrogênio, tá? E a interação íon-dipolo. Vamos começar com o dipolo induzido, que é a mais fraquinha de todas. Crianças, dipolo induzido, olha para esse nome. É um dipolo que não existe, mas que foi induzido, criado em um determinado momento. Por isso que alguns materiais chamam de dipolo instantâneo também. Está em destaque ali de rosa para vocês que ela ocorre, né, essa interação entre moléculas apolares. Então, como pode existir uma força de atração, que a gente definiu agora que forças intermoleculares são forças de atração, como que ela pode existir entre moléculas que não têm polo? Por exemplo, essa molécula que eu inventei aí, ó, A ligado a A. Ela não tem polaridade, por quê? Não existe diferença de eletronegatividade. Então, como que uma vai atrair a outra? Por isso é um dipolo induzido, ó. Agora, olha como ficou a molécula que eu inventei, A ligado a A. Ela tem um dipolo. Ué, Alex, mas como que ela pode ser apolar e ter um dipolo? Crianças, é aí que vem o pulo do gato. O que é uma ligação química? É uma união de elétrons, um compartilhamento. Lembra que a gente está falando de ligações covalentes, tá? É um compartilhamento de elétrons. Os elétrons, eles formam a eletrosfera, a nuvem eletrônica. Elétron tem massa desprezível. 1840 e poucas vezes menor que a massa de um próton. Se ele tem massa desprezível, essa força que une dois átomos, ligação covalente, é uma nuvem que pode ser distorcida. Ah, Alex, mas o que distorceu essa nuvem? São vários motivos, tá? É uma nuvem, ela pode uma hora estar um pouco mais para um lado, uma hora um pouco mais para o outro, beleza? Então, mesmo a molécula sendo apolar, num determinado instante apareceu um pequeno polo. Aí olha o que acontece, uma vai polarizando a outra que está do lado. Por isso que se chama de polo induzido. Uma molécula que tem um polo pequenininho, ela induz a outra do lado a ter um polo que induz a outra e assim vai. Tá? Essa ligação ela é muito, muito fraca. Por que ela é fraca? Porque a molécula não tem um polo permanente. Ela tem um dipolo instantâneo que apareceu lá num determinado momento e que de repente pode desaparecer também. Então, essas interações, por serem fracas, geram moléculas com baixo ponto de fusão e ebulição. É aqui que está a parte que o vestibular ama. Tá? Ele te dá várias moléculas lá e pede para você distinguir entre elas qual tem menor ponto de ebulição. Você vai falar, caramba, eu não tenho números, como é que eu vou saber? É fácil. Você tem que identificar o tipo de força intermolecular. Aqui está o exemplo do H2, ó, do gás hidrogênio. Por que o hidrogênio é gasoso à nossa temperatura ambiente? Porque a força intermolecular entre as moléculas de hidrogênio são tão fraquinhas
que quando chega a 25 graus, há muito tempo elas já se romperam. Tá? 25 graus é uma temperatura muito alta para que as moléculas de hidrogênio se distanciem umas das outras. Quando você muda o estado físico, ó, você não quebra a molécula, você quebra as forças entre moléculas. Então, a mudança de estado físico é quebra de forças intermoleculares. Se a força intermolecular é do tipo mais fraquinha, o ponto de fusão e ebulição vai ser muito baixinho também. Certo? E a dipolo permanente? Qual que é a diferença, Alex? A diferença é pequena, porém gera um resultado muito grande. A molécula é polar. Se a molécula é polar, ó, imagine que essa seja uma molequinha qualquer. Ela tem um delta menos, um delta mais, né? Parcialmente negativo e positivo. Outra molécula que também seja polar, por isso o nome da interação é dipolo permanente, vai existir uma força de atração entre os dipolos. Não precisa polarizar, esperar a nuvem ir um pouquinho para um lado, um pouquinho para o outro. Essa molécula já tem um dipolo. Se ela já tem um dipolo, com certeza essa interação é mais forte que a outra. Então isso garante para nós moléculas mais próximas, por isso que está aí estado sólido, estado líquido. Tá? Moléculas com uma interação um pouquinho mais forte. É a única diferença. Dipolo induzido é para moléculas apolares. Dipolo permanente é para moléculas que têm um dipolo permanente, ou seja, moléculas polares, certo? E a ligação de hidrogênio? A ligação de hidrogênio é a mais linda de todas, crianças. O vestibular ama, tá? Essa interação. Ela ocorre entre moléculas que têm isso daqui, ó. O hidrogênio preso a um dos 3 átomos mais eletronegativos que existe na tabela periódica. Tá? O flúor, o oxigênio e o nitrogênio são os 3 átomos mais eletronegativos. E o hidrogênio, entre os não metais, ele é o menos eletronegativo. Então você tem uma diferença muito grande de eletronegatividade. Hidrogênio, FON. Essa diferença de eletronegatividade muito grande torna essas moléculas muito polares. Então, por exemplo, a água, o HF, o NH3, que é a amônia, são moléculas que têm H preso a F, O ou N. Então são moléculas de extrema diferença de eletronegatividade, portanto muito polares. Se elas são muito polares, a força de interação, né, entre essas moléculas também é muito grande. Então percebam que parece muito com o dipolo permanente, só que é um dipolo permanente muito forte. Então recebe um outro nome que é a ligação de hidrogênio. Por exemplo, ó, tem 2 molequinhas de água aí. O que garante que a força de atração entre moléculas de água seja muito forte, que faz com que o ponto de ebulição da água seja 100 graus. Né? Você precisa chegar até 100 graus para poder quebrar essa força de interação. É a ligação de hidrogênio. São moléculas que têm hidrogênio preso ao oxigênio. Então, sempre que você encontrar isso aqui, ó, H preso a F, O ou N, a interação não é dipolo permanente, embora essas moléculas tenham um dipolo permanente. A interação ganha um novo nome, que é a chamada ligação de hidrogênio. Certo? Aí o vestibular adora fazer exercícios para vocês com esse tipo de interação, mostrar superfícies onde a água tem uma aderência forte e superfícies onde a água não tem aderência. Por quê? Porque lembra que a gente viu lá na polaridade? Polar atrai polar, se liga com polar. Então se você joga a água numa parede e a água escorre fácil, é porque aquela tinta utilizada é uma tinta que não faz ligações de hidrogênio com a água. Agora, se você joga e a água gruda lá e fica lá, é porque aquela tinta ela faz ligações de hidrogênio com a água. Então, as interações são parecidas, certo? E o íon dipolo, que o meu material não tem, Alex? Alguns materiais não tem mesmo, tá? Essa interação íon dipolo, mas ela é muito importante e fácil de entender, ó. Íon dipolo. Por exemplo, eu ponho sal de cozinha na água. A água é polar, é um dipolo. E o NaCl? Ligação iônica, que vai formar íons. Então, o Na, que é o Na+, nesse exemplo, né, ou seja, o cátion, sempre se liga do lado negativo do dipolo da molécula. E o ânion sempre se liga no lado positivo do dipolo da molécula. Por isso, interação íon-dipolo. Tem um exercício clássico do Enem que mostra a diferença entre uma fralda de pano e uma fralda dessas descartáveis novas, né? Por que a descartável é mais, digamos assim, tem uma quantidade de líquido maior que ela absorve? Porque a fralda de pano tem muitas hidroxilas na estrutura, OH, certo?
E a água também tem hidroxila, ligação de hidrogênio. Ou seja, a fralda de pano é muito boa para absorver água. Interação, ligação de hidrogênio, muito forte. Mas a fralda descartável tem um gelzinho lá que é iônico. E aí a água é um dipolo, então a interação íon-dipolo é mais forte ainda. Por isso que é melhor uma fralda descartável, além do fato de você não ter que limpar aquela desgraça, né? Mas enfim. Crianças, uma comparação de intensidade para a gente terminar, né? Que já tem 10 minutos no nosso vídeo, ó. Sempre que você encontra as forças intermoleculares, você tem que lembrar disso. Se ela ocorre entre moléculas apolares, é dipolo induzido ou dipolo instantâneo, como está ali. É fraquinho. Se a molécula é polar, pode ser dipolo permanente ou ligação de hidrogênio. Tá? Dipolo permanente é mais forte que dipolo instantâneo, mas a ligação de hidrogênio é mais forte que o dipolo permanente, porque envolve aqueles grupinhos com muita diferença de eletronegatividade, né? H preso a F, O ou N. E o íon dipolo é mais forte ainda, é uma interação mais intensa, certo? Ou seja, nessa ordem a gente tem pontos de fusão e ebulição baixos para pontos de fusão e ebulição maiores, para moléculas que têm interação intermolecular com uma força maior. Beleza? E é isso. Certo, galera? Muito fácil, né? O tema tranquilo, gostosinho. Galera, então, resumindo, forças intermoleculares é o que dá a união entre moléculas e isso garante pontos de fusão e ebulição diferentes entre as substâncias, certo? Só uma dica importante, se você encontrar um exercício aí nos seus materiais, nos seus estudos que tratam assim, ó, Alex, o exercício perguntou para mim qual que é a diferença de ponto de ebulição, qual é maior, qual é menor, mas todas as moléculas têm a mesma interação. Todas são apolares e formam dipolo induzido, por exemplo. Aí você tem que olhar a massa molecular. Porque se todas têm a mesma interação, a mais pesada demora mais para evaporar, por exemplo. Tá? Então, se for a mesma interação, vale a massa das molequinhas. Se a interação for diferente, aí é ela que comanda a nossa diferença de ponto de fusão e ebulição. Certo, galera? Por hoje é só, é isso. Fiquem bem, estudem. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários ou em qualquer outra ferramenta que você me encontre. E com certeza eu respondo para vocês, tá bom? Até o próximo vídeo.